Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Olá, amigos e irmãos da internet. Estamos iniciando mais um arquivo em áudio. Está no ar, sob as ondas da net, mais um Pode Amar, o podcast com reflexões sobre a vida de Jesus. Hoje, a passagem que vamos ler está em João, capítulo 4, do versículo 1 a 42. É o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Além de trazer, ensinamentos, essa passagem maravilhosa também é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, encontrado no livro do profeta Oséias. Mas antes de discutirmos as lições, que o Cristo nos deixou, vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 1 a 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá.
Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa de sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Antes de procurarmos refletir sobre esta maravilhosa passagem no Evangelho de João, eu gostaria de comentar um pouco sobre o livro de Oséias, para podermos compreender a profecia que foi cumprida a partir da conversão de muitos samaritanos ao Evangelho de Jesus Cristo. Bem, Oséias é um profeta israelita levantado por Deus aproximadamente 700 anos antes de Cristo Jesus, durante a separação entre as 10 tribos do norte, que continuou se chamando Israel, e as 2 tribos do sul, que passou a se chamar de Judeia. E isto ocorre com a morte de Salomão, ficando os descendentes do rei com o reino do sul, e Jeroboão tornou-se rei de Israel por 40 anos. Este é um período muito próspero economicamente, devido ao desenvolvimento de intenso comércio
com os povos vizinhos, principalmente a Assíria e o Egito. Mas em contramão a esta prosperidade material, o povo israelita deixa-se influenciar pelos vizinhos, voltando a cultuar e produzir imagens. Justamente neste período de riqueza material e queda moral que a palavra de Deus veio a Oséias, que passou sua vida exortando o povo, isto é, advertindo, aconselhando a não continuar com a prostituição, que no seu livro significa a idolatria, o afastamento e desvio de Deus e seus caminhos. Mas além de avisar sobre as terríveis consequências dos desvios, este profeta foi especial. Por quê? Além de testemunha, ele também foi testemunho do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Digo isto porque Deus não usou apenas a boca de Oséias para transmitir sua mensagem, mas demonstrou na sua vida pessoal, na vida pessoal do profeta, as consequências da prostituição, os sofrimentos que acarretariam se Israel continuasse com seu desvio. Portanto, Oséias sofre na família as consequências dos desvios, da vida íntima da própria esposa, que após se casar e ter 3 filhos, passa a se prostituir. Por isso, a história da vida do profeta também representa uma alegoria do desvio de Israel para com Deus, tendo por isso uma mensagem espiritual. O livro de Oséias é pequeno, por isso ele é considerado entre os profetas menores. Tem apenas 14 capítulos, dos quais os 3 primeiros capítulos profetizam sobre a vida pessoal do profeta. E os demais 11 capítulos fala diretamente ao povo de Israel, denunciando-lhe os desvios. Vamos comentar algumas passagens dos 3 primeiros capítulos para ilustrar o que o profeta passou e o que Deus queria que o povo entendesse como consequência de sua prostituição. Mas recomendo a todos a leitura integral, vale a pena. No capítulo 1, já no 2º versículo, lemos: Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: Vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Vemos que já no princípio Deus avisa a Oséias como será a sua vida, que sua mulher se prostituirá, para que o povo saiba que se afastou de Deus. Por isso, Oséias casa-se com Gomer, e após ter 3 filhos, nos quais também Deus escolheu os nomes. O primeiro, o filho mais velho, se chama Jisreel, o segundo é uma menina, Loruama, e o terceiro filho, o filho caçula, se chama Loami. Assim acontece porque até nos nomes existe um propósito e um simbolismo. O nome do profeta Oséias significa Deus é a salvação. Já Jisreel significa Deus espalha ou Deus semeia. E Loruama significa compaixão. E Lo é um pronome de negação. Portanto, o significado do nome é não compaixão. Da mesma forma se entende Loami, pois Ami significa meu povo, sendo o nome inteiro não meu povo. Por isso que entendemos que através de Oséias e de sua família, Deus revela o que vai acontecer com o povo. No versículo 4, sobre Jisreel, que significa Deus espalha, Deus revela a Oséias: porque visitarei o sangue de Jisreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino de Israel, prenunciando que o povo seria espalhado e escravizado na Babilônia. Já no versículo 6, fala sobre Loruama: porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhes de maneira alguma.
E no versículo 9 ocorre uma citação sobre Lo-Ami, o terceiro filho de Oséias. Porque vós não sois meu povo, nem sou eu vosso Deus. Portanto, no primeiro capítulo, Deus, profetizando sobre a vida de Oséias, está avisando ao povo de Israel que, se continuar com seus desvios, eles passarão por grandes sofrimentos e que aquelas tribos serão espalhadas, que não haverá compaixão e não serão mais chamados de o povo de Deus. No segundo capítulo do livro de Oséias, Deus continua advertindo o povo de Israel, ordenando que Oséias e seus filhos avisem a esposa, a Gomer: contendei com a vossa mãe, para que ela afaste as suas prostituições da sua face e seus adultérios de entre os seios. Versículo 2. Porque se Gomer não obedecesse, no versículo 3, Deus fala sobre as consequências, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. E qual foi a resposta da mulher? Vemos no versículo 5. Irei após os meus amantes, que me darão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Com isso, tanto a mulher como o povo de Israel acreditavam que, longe de Deus, e a mulher longe do marido e dos filhos, seriam autossuficientes, que não precisavam de Deus, que seus amantes, isto é, os povos idólatras, lhes socorreriam todas as necessidades, voltando-se para o culto aos ídolos daqueles povos, principalmente Baal. Mas como nos ensinou o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. Por isso, a resposta de Deus dada a Oséias é que ela não alcançará seus amantes. Por isso, no versículo 7, ele dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Mas após muito sofrimento, Deus profetiza por Oséias, no versículo 14. Portanto, eis que eu a tirarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e isso fará ela se arrepender, como os israelitas também se arrependerão. E no versículo 16 teremos: e naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. E quando isso acontecer, Deus avisa sobre a restauração nos 3 últimos versículos do capítulo 2 do livro de Oséias, nos versículos 21, 22 e 23. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruama. E a Lo-Ami direi: tu és meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Amém. Alguns teólogos consideram Oséias como o João Evangelista do Antigo Testamento. Também foi chamado de o profeta do amor, pois seu livro revela o profundo amor de Deus por um Israel, um amor que é perseverante, que persevera mesmo tendo um povo rebelde, um povo recalcitrante, sendo a mensagem de Oséias uma grande exortação ao arrependimento. E neste livro também encontramos os temas teológicos da aliança, da justiça e da esperança, mostrando que Israel, por ter idolatrado e ter cometido iniquidades, foi levado ao cativeiro, mas depois foi restaurado como povo de Deus. Muitos comparam a esposa adúltera com a parábola do filho pródigo, mas a mensagem foi deixada, que mesmo com todo desvio, se cumprirá a justiça de Deus, que por fim sempre leva a esperança, porque um dia aquele povo seria resgatado,
seria recuperado, voltaria a ter uma comunhão verdadeira com Deus, através do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos ver como isso se dá agora? Vamos tentar explicar detalhadamente cada versículo do Evangelho de João. Bem, amigos, nos primeiros versículos de 1 a 5 do capítulo 4 do Evangelho de João, nós vimos na leitura do texto que Jesus, já no início de seu messianato, convertia muitos judeus para o seu evangelho, ao ponto da seita dos fariseus começarem a se incomodar com Jesus e seus discípulos. Por isso, o mestre resolve sair da Judéia e voltar para a Galileia. Mas dessa vez, o caminho escolhido por Jesus foi diferente. Sabemos que os viajantes da época, quando se deslocavam da Judéia para a Galileia ou vice-versa, iam pelas margens do Rio Jordão. Geograficamente, a Galileia era um território judeu que fica ao norte, e lá tínhamos o Lago Tiberíades, que também era chamado de Mar da Galileia. A partir deste grande lago, inicia-se o Rio Jordão, que descia, passando pela Samaria e percorria também todo o território da Judéia, até desaguar no Mar Morto. Portanto, o Vale do Jordão era arborizado, mais fresco, e representava o caminho ideal e mais usual para os viajantes da época se deslocarem entre esses territórios. Mas Jesus, como nos diz o texto, vai até Sicar, cidade samaritana que fica no centro da Samaria, longe do rio, em uma região desértica, e que os caminhos eram muito pedregosos, com subidas íngremes. Mas por que o Cristo resolve passar por Sicar? Qual o seu propósito? Veremos com o estudo do resto do texto. Já nos versículos de 6 a 8 deste evangelho, vemos que Cristo para descansar em um poço que fica aproximadamente a 5 quilômetros de Sicar. Atualmente esta cidade ainda existe e se chama El-Acar. Isto ocorre por volta de meio-dia, hora sexta para os judeus. E enquanto os discípulos vão comprar comida, Jesus descansa ao lado do poço, quando encontra uma mulher samaritana sozinha e que fora tirar água naquele horário. O que nos chama a atenção é que, segundo os costumes da época, uma mulher jamais andava desacompanhada, e mesmo sendo uma atribuição feminina buscar água e os demais cuidados com o lar, o horário preferido sempre eram nas primeiras horas do dia, pois o sol estava mais fresco e sempre elas iam com parentes ou vizinhas, sempre andavam acompanhadas. Por isso, mais um questionamento: por que esta mulher pegava água no poço ao meio-dia e sozinha? Jesus vai nos esclarecer mais adiante. Pois bem, prosseguindo no versículo 9, a mulher expõe toda a diferença que havia entre os judeus e os samaritanos na época. Ela provavelmente reconhece que Jesus é judeu pelas suas vestes e estranha sua atitude de pedir água a ela, porque os judeus consideravam os samaritanos quase como um povo gentio, impuro, mesmo os samaritanos sendo descendente das 10 tribos do antigo reino de Israel. E mesmo eles crendo na Torá e nos profetas e mantendo alguns rituais religiosos, durante o cativeiro na Babilônia, os israelitas se uniram em casamento com os povos bárbaros e dominantes, tendo seus descendentes um sangue mestiço, e para os judeus isso era considerado impureza. Mas Jesus responde à mulher que ela não sabia com quem estava falando e não conhecia as verdades espirituais de Deus, porque se ela soubesse,
deixaria estes preconceitos raciais de lado e ela é que pediria água e receberia água viva. Versículo 10. Mas, nos versículos 11 e 12, nós vemos que a samaritana não entende o que o mestre fala e começa a questioná-lo. Quem você pensa que é? Você não tem nem com que tirar a água e o poço é fundo. Tinha aproximadamente, na época, por volta de 35 metros de profundidade. O Senhor acha que é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Como podes me dar, então, esta água viva? Mas, com toda paciência, Cristo Jesus explica-lhe que quem bebe da água do poço volta a ter sede, mas quem bebe da água viva nunca mais terá sede, porque ela fará no coração de quem bebe uma fonte inesgotável, que jorrará até a vida eterna. Portanto, Jesus não estava falando de uma água comum. Versículo 13 e 14. No versículo 15, vemos que a mulher samaritana aceita a oferta de Jesus, quer receber a água viva, mas que ainda não havia compreendido muito bem do que se tratava, porque achava que, com a água viva, ela não teria mais que buscar água no poço, teria menos trabalho. Mas, como ela aceita a oferta, Jesus manda-lhe buscar o marido. Versículo 16. É nos versículos 17 e 18 que Jesus revela-lhe que já sabia quem era ela, pois ela diz que não tem marido, e o Cristo conta-lhe sobre o seu passado, que já tivera 5 maridos e que atualmente estava em um relacionamento irregular para os costumes da época, já que tinha um homem que não era seu esposo. Esta situação, revelada por Jesus, nos lembra muito a mulher de Oséias, Gomer, que se prostituía, que tinha vários amantes, também sendo figura da relação do povo de Israel com Deus. Agora nós podemos entender por que a mulher ia só ao poço, em um horário que ela não encontraria ninguém, pois provavelmente seria insultada pelas outras mulheres e que as considerava prostituta, mulher de vida errada. Por isso, no versículo 19, é que neste momento que a mulher reconhece que Jesus é especial, que falava com alguém ungido, mas ainda não sabendo muito bem quem era, chama-lhe de profeta. Logo ela aproveita a oportunidade e procura se esclarecer, perguntando ao suposto profeta quem estava certo. Os samaritanos que adoravam a Deus no Monte Garizim, ou os judeus que adoravam a Deus no Templo de Jerusalém. Versículo 20. E nos versículos 21, 22, 23 e 24, temos a mais bela e importante lição de Cristo neste texto. Porque a resposta de Cristo Jesus mostra de maneira incontestável que o Salvador prega o universalismo. Pois ele diz à samaritana: a hora é de se adorar a Deus em espírito e verdade, conclamando a todos os seres humanos a serem templos de Deus na terra, e que independente dos lugares, das raças, dos credos, com suas liturgias e rituais, já era tempo de adorar o Pai em espírito e verdade. E podemos encontrar também no Antigo Testamento que Deus já revelava ao homem qual a verdadeira maneira de adoração que ele queria. Como exemplo, vou ler o primeiro capítulo do profeta Isaías, no versículo 11 a 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais selvados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar de os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar
iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondendo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. Também vemos a mesma revelação em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E outros textos, como em Amós 50, o próprio Salmo 50, também explicam como adorar a Deus. Vemos que não é uma ideia nova, mas que Jesus reorienta com suas pregações as verdades reveladas pelo Pai. Também no Novo Testamento, principalmente, o apóstolo dos gentios orienta os cristãos em suas cartas. Temos vários exemplos. Em Romanos 8, do versículo 9 ao 11, a primeira carta de Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 a 17, também na primeira carta dos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, e na segunda carta dos Coríntios, capítulo 6, 16, Paulo diz assim: e que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não leremos todos os outros textos para não estendermos no tempo o nosso estudo, mas convidamos a todos que leiam, pois é muito importante conhecermos a palavra de Deus. Voltando ao nosso texto principal, no Evangelho de João, capítulo 4, que nos versículos 25 e 26, Jesus se apresenta à mulher como Cristo prometido por Deus. Ela e o povo samaritano também esperavam pelo Messias, o Salvador. Por isso que nos próximos versículos 28, 29 e 30, com a notícia, a mulher larga seu cântaro e vai à cidade chamar a população para ver e ouvir o Cristo. Nos versículos 31 a 38, o evangelista João nos conta que Jesus aproveita enquanto a mulher foi chamar o povo de Sicar para dar ensinamento aos seus discípulos. No versículo 32, Jesus não aceita a comida trazida por seus seguidores e fala para eles que tem um alimento que eles não conhecem e que este alimento era fazer a vontade de Deus e realizar sua obra. Já no versículo 33, o Cristo pede que os apóstolos olhem para cima, ergam seus olhos e desenvolvam uma visão mais profunda e mais espiritual. Exorta-lhe o Mestre que procurem enxergar um pouco mais além do que a realidade do mundo. Por isso que ele explica que se apenas atentarmos para o mundo, vocês dirão que faltam 4 meses para a colheita. Mas se a visão se ampliar para uma perspectiva espiritual, verão que a providência de Deus em todos os acontecimentos da terra e que cada fato tem seu tempo certo e seu propósito. Por isso, ele conta a parábola do semeador e do ceifeiro, mostrando que está na hora de trazer aquele povo samaritano, descendentes do antigo povo de Israel, das 10 tribos desviadas, para a reconciliação com Deus. E conta-lhe que o ditado é correto. Um é o que semeia, outro é o que ceifa, falando-lhes que muitos corações que eles vão colher para o Evangelho de Cristo começaram a ser preparados muito antes pelos profetas.
trabalhadores da vinha do Senhor nas primeiras horas. Com sua mensagem, iam pregando e preparando o terreno dos corações dos povos e seus descendentes para a colheita do Senhor. E um exemplo disto era o profeta Oséias, que há 700 anos antes profetizou que um dia aquele povo rebelde seria recuperado. O que aconteceu quando os samaritanos, através da fé em Cristo Jesus e no seu evangelho, se reconciliam com Deus. E o mais interessante é o que o evangelista João nos fala, que primeiro o povo acreditou em Cristo através do testemunho da mulher, mas depois acreditaram porque ouviram do próprio Jesus as revelações de Deus. Ficando em Samaria 2 dias, muitos foram os que se converteram a Jesus. E nenhum milagre o mestre fez nesse período. Só com a palavra arrebatou a multidão, diferente dos judeus, que testemunharam muitos milagres extraordinários durante todo o messianato de Cristo, e que muitos continuaram rebeldes e recalcitrantes. Amém. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um podcast, de mais um Pode Amar. Esperamos que tenham gostado da nossa reflexão e aguardamos a sua contribuição. Nos corrijam, mandem comentários no nosso blog. Queremos também saber, né, o que acharam e se precisa-se acrescentar mais alguma coisa. Contamos sempre com vocês e desejamos que todos os irmãos fiquem sempre com Deus.